Bom, vamos começar com um pequeno trabalho que dá noções de proteção, conta a história um pouco do fogo, Revolução Industrial e combate a incêndio também. Foi um trabalho elaborado para a disciplina de Higiene, Segurança e Saúde do Trabalho 2, do curso de Engenharia de Produção na Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. Bom, vamos começar. Primeiramente, vamos abordar a principal norma que rege as formas de proteção e combate a incêndio no Brasil, que é a NR23. Ela foi atualizada, está bastante enxuta, ela está de certa maneira muito ampla, não se focando em mais nada, cabendo agora a responsabilidade ao Corpo de Bombeiros dos estados e também das prefeituras municipais de emitirem normas para que as empresas, estabelecimentos comerciais, industriais, escolas, casas, etc., sigam as normas do Corpo de Bombeiros, as normas municipais e a NR como amplo no geral. Vamos começar com ela. É a 23ª norma regulamentadora. O título é Proteção contra Incêndios. Estabelece as medidas de proteção contra incêndios de que devem dispor os locais de trabalho, visando a prevenção da saúde e da integridade física dos trabalhadores. Ela tem sua assistência jurídica assegurada a nível de legislação ordinária, está também na CLT, e seu primeiro ponto é que todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. Aquilo que comentei no começo, que agora a NR ficou muito ampla, que as empresas também devem focar, sobretudo nas normas do Corpo de Bombeiros daquele estado. Dentro do ponto 1 ainda temos que o empregador ele deve providenciar para os trabalhadores as informações sobre a utilização dos equipamentos de combate ao incêndio, os procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança e dispositivos de alarme existentes. Ou seja, o empregador ele deve providenciar os equipamentos que os trabalhadores possam combater o incêndio. Além disso, o treinamento necessário para que os trabalhadores possam agir nesse tipo de situação. Digamos uma situação hipotética, tenha uma empresa num certo local, num certo departamento, inicia ou se começa um princípio de incêndio, os equipamentos de proteção como extintores e até mesmo a parte da sinalização devem estar lá bonitinhos, colocados nos lugares certos e sinalizados. E os trabalhadores naquele local devem ser treinados para esse tipo de situação. Saber usar o extintor de incêndio, saber ou dar noções de como se comportar numa situação de pânico, criar uma fila única, na qual o começo da fila, o cara vai começar a fila, vai guiar todos para fora do departamento e o serra-fila vai assegurar que ninguém mais ficou para trás. Isso num tempo hábil, para que todos consigam sair com segurança. Agora vamos passar para outro ponto. Os locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontram nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança. É aquilo que também já toquei no assunto. Se começa um incêndio aqui, soa uma sirene de aviso, algum sistema de prevenção vai ser ativado, os trabalhadores daquele local deverão sair utilizando as saídas de emergências, diminuindo o pânico e evitando que alguém fique para trás, deixando para lá equipamentos da empresa, documentos, que isso tudo pode ser recuperado, mas a vida em primeiro lugar. Por isso, a importância de ter um treinamento nas empresas de saída de emergências desses planos de prevenção.
O outro ponto seria a abertura. Saídas e vias de passagens devem ser claramente assinalados por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída. Tivemos um exemplo daquela Boate Kiss, na qual a fumaça tomou conta do lugar todo, o banheiro estava de lado da saída de emergência, muita gente confundiu o banheiro com a saída e entrou lá e veio a óbito. A importância da sinalização é fundamental, pois num local fechado a fumaça realmente vai tomar conta do lugar e um sinal luminoso vai ajudar muito você a encontrar a saída. O outro ponto da NR23 é que nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho. O que é muito comum, pelo menos na minha região aqui, que algumas empresas possuem essas saídas de emergência, só que são trancadas, até mesmo com correntes, cadeados e tudo mais. Mas só que as portas especiais de saída de emergência, elas têm uma maneira que você só vai conseguir abrir, ou de certa forma por dentro, ou de um modo que impeça pessoas que queiram roubar, que queiram fazer alguma atividade inapropriada dentro da empresa. Essas portas são equipadas justamente com esses dispositivos de segurança. Agora vamos que os assuntos antes que eram tratados na NR23, agora serão tratados nas normas municipais e estaduais do Corpo de Bombeiros para evitar conflitos de leis entre as esferas governamentais. O que comentei no começo, NR está enxuta, agora se baseamos nas normas do Corpo de Bombeiros e fora que algumas normas municipais. Ainda temos as NBRs, da ABNT e outras normas internacionais de segurança que venham acrescentar ainda mais os planos de prevenção e combate a incêndio nas empresas. Alguns exemplos de normas complementares, temos as que lidam com hidrantes, com inspeção, manutenção e recarga de extintores, sinalização, brigada de incêndio, dentre outras várias normas que temos. Agora um contexto histórico da evolução e preocupação com as formas de combate ao fogo. Que primeiramente vamos dar só uma parte histórica do que como começou o fogo, a civilização utilizou e tudo mais. Então vamos lá. Acredita-se que o controle do fogo pelo homem lhe abriu o caminho da civilização. Registros históricos encontrados em cavernas e escavações indicam que alguns grupos de hominídeos, a exemplo o homem de Pequim, que já viveu há cerca de 500 anos atrás, já valiam do fogo. Nossos antepassados já começaram a usar o fogo a princípio, caça, comida também, esquentar o alimento e tudo mais. Foi uma evolução contínua, passou entre as eras, dentro da história. Eu não vou focar bem nesse lado histórico, mas vamos para frente. Agora, o grande boom que aconteceu foi com a Revolução Industrial. Muitos produtos surgiram no mercado, várias técnicas de fabricação. Agora o mundo começa a se globalizar, entre aspas ainda, não podemos usar esse termo nessa época como hoje, mas é um começo. E com essa enorme quantidade de produtos, várias pessoas saindo do campo para a cidade, o que aconteceu? Os conglomerados urbanos cresceram muito e cresceram de certa forma desorganizados. Nessa época, grandes incêndios aconteceram em Londres, em Nova York, nesses polos tecnológicos da Revolução Industrial. Não se havia ainda uma preocupação tão grande com as formas de combate e prevenção a incêndios, mas nessa época o número de vítimas por incêndios foi exorbitante. Agora, para minimizar os riscos e possibilitar condições de segurança, tanto na morada quanto nos ambientes de trabalho, o homem desenvolveu formas de combate, controle e prevenção ao fogo. A partir dessa época, perceberam-se que os incêndios faziam muitas vítimas, também davam prejuízos materiais, financeiros e tudo mais. E começou a preocupação. Podemos até ver aqui no Brasil, quando teve o ciclo da borracha, ali no Acre, que veio o Henry Ford lá, queria produzir a borracha, levar para a fábrica dele. Criou cidades onde já tinham hidrantes da forma americana, que conhecemos até hoje.
teve essa preocupação. E nessa época, a preocupação com o incêndio começou a ficar muito grande e as técnicas de combate se espalharam. Essas formas davam condições de segurança e exigiam que o homem cumprisse uma série de normas que lhe tragam a condição de seguro, evitando situações perigosas ou sabendo agir em caso de algum sinistro. A partir dessa época começou a preocupação com incêndios, o homem começou a desenvolver essas técnicas de combate e prevenção. Agora, esse meu trabalho ele foi baseado principalmente em pesquisa bibliográfica. Tanto aqui dentro da universidade, pelo até um colega do Corpo de Bombeiros, disponibilizou materiais, algumas normas daqui, estou na Paraíba, então segui pelas normas regulamentadoras do Corpo de Bombeiros da Paraíba, que aqui eles se baseiam muito do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que desenvolve ainda um trabalho maior. Vamos à definição de fogo. Primeiro, o fogo é composto pelo tetraedro do fogo, que é o quê? O comburente, oxigênio, o calor, o combustível, que pode ser a madeira, pode ser algum gás, algum material que vai dar combustível, isso mesmo, vai dar combustível ao fogo. E o último, que é a reação química em cadeia. Por isso agora é o tetraedro do fogo e não mais o triângulo do fogo. E uma definição de fogo, que pode ser o processo de combustão, que é a reação exotérmica com a presença de chama, luz, calor, alta temperatura, que permanece a chama acesa enquanto há elementos que compõem a combustão ou tetraedro do fogo. Agora vamos definir por baixo mesmo. Não tem um sentido ainda como na termodinâmica, que vimos que calor é mais do que essa definição que está aqui, mas de certa forma vai ajudar na compreensão do trabalho. Calor, forma de energia que eleva a temperatura gerada da transformação de outra energia, através de processo físico ou químico. O combustível, que ele vai ser toda substância capaz de queimar ou alimentar a combustão, elemento que serve de campo de propagação ao fogo. O comburente, que na maioria das vezes, na maioria mesmo, é o oxigênio, que é o elemento que vai possibilitar a vida às chamas. E a reação em cadeia, que é a queima autossuficiente e a união dos três itens acima descritos, gerando a reação química. E para se ter o fogo, precisa exatamente desses quatro juntos. Alguns tipos de extintores agem justamente aí, na reação em cadeia. Ele quebra essa reação em cadeia e extingue o fogo. Agora, a propagação de calor. Tem uma diferençazinha na propagação de calor e propagação de incêndios. Embora que o calor se propague por convecção, irradiação e condução, o incêndio também pode se propagar por propulsão. Quando algum objeto explode e aquele objeto que foi lançado ao ar cai em uma determinada região, que aquela região vai começar um incêndio pelaquela fagulha que, através da explosão, foi lançada lá. Mas vamos definir o que é convecção, que é a transferência de calor pelo movimento ascendente de massas de gases ou de líquidos entre si próprios. Lembrando que essa é uma definição para o combate de incêndio, e não lá como vimos em termodinâmica, que é bem mais do que isso, a convecção, e sabemos. Condução, que é a transferência de calor através de um corpo sólido de molécula a molécula. Ou seja, na condução precisa ter contato de uma molécula com a outra. Mais pra frente vou dar um exemplo melhor dessas três formas de condução do calor. E a irradiação, que é a transmissão de calor por ondas de energias caloríficas que se deslocam através do espaço. Como eu falei, vou dar um exemplo melhor, que seria a garrafa térmica, que usa esses três princípios. Por que a garrafa térmica é espelhada por dentro? Para que o calor que colocamos no líquido lá dentro se mantenha. Por irradiação, vai começar a refletir o calor lá dentro e a propagação dele para fora vai ser menor. Porque ela é feita por dois êmbolos, tem um êmbolo dentro do outro, para diminuir
criar uma região de vácuo e diminuir esse contato com a superfície externa com a interna. E por que pela convecção? Porque vai ficar fechado lá, não vai ter contato com o oxigênio aqui do ar, com as outras partículas também do ar. E acrescentando que a propagação de calor ou propagação de incêndio por propulsão vai estar mais ou menos como essa figura abaixo, só que uma fagulha será lançada de uma casa que está em chama para outra, assim propagando o incêndio. Agora, pela NBR 13.860, vamos definir o que é incêndio. Incêndio é a combustão fora de controle e a Instrução Internacional ISO 9421-1 define incêndio como sendo a combustão rápida, disseminando-se de forma descontrolada no tempo e espaço. É um conceito abrangente, mas temos incêndios controlados. Então, essa parte da NBR 13.860, a combustão fora de controle, não é bem assim, porque alguns parques lá da Califórnia usam o incêndio até em determinadas áreas da mata para acabar com aquela vegetação rasteira e, se caso aconteça um grande incêndio, não se propagar de uma mata para outra. Agora, os principais produtos que surgem da reação química da combustão são os gases, como CO2, que a gente sabemos bem do efeito estufa. O gás temos outros gases também, dióxido de carbono, sei lá, um monte de gás. O calor, que pode provocar queimaduras, desidratação, exaustão. Sabemos que o calor pode estar associado com insalubridade, tanto frio quanto altas temperaturas. Temos normas específicas para o calor. As chamas, se estiverem em contato direto com a pele, vai provocar queimaduras, que temos as queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau. E alguns livros também falam queimadura de quarto grau. Só que para diferenciar terceiro para quarto, para mim fica, não sei. O cara já está todo queimado lá, é complicado. Fumaça. A maior causa da morte dos incêndios, pois prejudica a visibilidade, dificultando a fuga e provoca o pânico. Temos um exemplo recente que foi na Boate Kiss, onde a fumaça foi o principal elemento que vitimou as pessoas que estavam dentro da boate. Por intoxicação, não tiveram condições de respirar lá dentro, muita gente, o pânico exagerado, e foi um inferno e a fumaça acabou vitimando várias pessoas. E no incêndio, uma grande causa mesmo de mortes é a fumaça. Tive uma experiência no Corpo de Bombeiros, que ficamos, eu e meu grupo lá da pós-graduação, ficamos numa casa onde as paredes eram pintadas de preto e simulavam como se fosse um ambiente coberto por fumaça, e realmente o pânico vem de onde você menos espera. Difícil se controlar e manter um padrão, mas o certo treinamento, conseguir fazer o mínimo ajuda muito. Ponto de fogo é a temperatura mínima na qual o corpo combustível começa a desprender vapores que se incendeu em contato com a chama. Trocando em nota de R$2, e dizemos que o ponto de fogo é quando o corpo começa a sair aquela fumaça, está começando a liberar gases. Ali já é um ponto preocupante. Ponto de combustão ou inflamação é a temperatura mínima na qual o corpo combustível começa a desprender vapores que se incendeiam em contato com uma chama. Ou seja, é no ponto que o combustível, vamos criar uma situação hipotética e dizer que é a madeira. A madeira já está desprendendo lá gás e tudo mais. E agora, quando chegou nesse ponto de inflamação, aquele gás está desprendendo, vai entrar em contato com o oxigênio e vai virar chama, que é um ponto de ignição, que é logo o ponto abaixo, que é a temperatura no qual os gases desprendidos do combustível entram em combustão. Ou seja, passando pelos 3 pontos. O fogo, que ele está liberando gás. O de inflamação, que começa os vapores, é o ponto que vai virar chama. E a temperatura, porque aqueles vapores vão mesmo pegar fogo, entre aspas, é o ponto de ignição, o ponto que vai começar mesmo o incêndio. Agora vamos para a classificação dos incêndios. Que o incêndio classe A, que é combustíveis sólidos,
Madeira, papel, tecido, borracha, é caracterizado pelas cinzas e brasas que deixam como resíduos. O B, que são os líquidos inflamáveis, as graxas, os gases combustíveis, caracterizados por não deixar resíduos e queimar apenas superfícies expostas. O C, que são equipamentos energizados, e o D, que são metais combustíveis, que eu acho que é o menos comum de acontecer. Agora temos aqui a classe, materiais combustíveis e as substâncias. Uma tabela bem resumida sobre o que é isso. Proporção dos incêndios, vou passar por cima que já ficou longo demais o vídeo. Que temos o princípio de incêndio, que é bastante comum de acontecer. O pequeno incêndio, o médio incêndio, grande incêndio e o extraordinário. Extraordinário, que acontece naquelas matas, principalmente no centro-oeste do Brasil, que queimam por dias. É um incêndio de proporções extraordinárias. Agora, contra a classificação das causas de incêndio. Pode ser naturais, acidentais ou criminosas. Criminosas comum, principalmente aqui na minha região, que alguns agricultores para limpar o terreno tocam fogo na certa mata e realmente fica fora de controle aquele tipo de incêndio. E exemplo de causas que mais começam incêndio: sobrecarga nas instalações elétricas, vazamento de gás, improvisações nas instalações elétricas, crianças brincando com fogo, fósforos e pontas de cigarros atirados a esmos, falta de conservação dos motores elétricos, estopas ou trapos envolvidos em óleos ou graxas abandonados em locais inadequados. Algumas causas, alguns exemplos aqui de como começam alguns incêndios. Agora, técnicas de combate e proteção contra incêndio. O isolamento, ele consiste em quê? Se um lá está pegando fogo, temos materiais nessa sala, o que podemos afastar sem causar danos à nossa saúde, afastamos para que o incêndio não se propague. Isolamento. O abafamento. O abafamento vai agir, ele vai impedir que o carburante ou oxigênio esteja naquele lugar. Temos até alguns tipos de extintores que agem para abafamento. Ele vai deslocar o oxigênio e o gás que está naquele extintor vai ocupar o lugar do oxigênio, assim impedindo aquela reação em cadeia que aprendemos no começo do vídeo. Resfriamento, que é o que vimos mais no jornal, aí os corpos de bombeiros resfriando, porque ele vai diminuir a temperatura com água ali naquele corpo em chamas, de forma que a temperatura fique inferior ao ponto de combustão, aquele ponto de ignição. Ele vai tentar diminuir até ficar menos do que aquele ponto de ignição. Alguns agentes extintores, que é a água, que age por resfriamento. Espuma, que é dividida entre espuma química e mecânica. A química, resultante de uma reação química entre si, uma solução composta por água, sulfato de alumínio e alcaçuz, ou composta por água e bicarbonato de sódio. É comum bastante em aeroportos, aquele carro de incêndio que temos lá, a viatura. Ele tem um tanque que ele mistura os componentes químicos, e ele, quando vai combater, ou até mesmo está indo de encontro a algum avião, não sei, algum treinamento, alguma coisa que vai utilizar o carro, ele já joga a espuma na pista para que o atrito com o pneu e a pista não gere uma faísca e não comece também a propagar o incêndio. A mecânica também, a espuma mecânica. Os agentes extintores, que o dióxido de carbono ele vai agir por abafamento, deslocando o oxigênio. E a forma de usar o extintor, que é quebrar o lacre, retirar o pino de segurança, retirar o difusor do seu suporte, empunhando com uma das mãos a manopla. E com o extintor já na posição, aciona a válvula e com a outra mão dirige o jato para a base do fogo, movimentando o difusor. Esse de CO2, você tem que pegar um pouco aqui na ponta do difusor, antes de começar o difusor, porque ele vai meio que congelar essa parte do extintor. Até para você não queimar a mão mesmo com o gelo vai se formar ali. O pó químico seco, os PQS, vou definir melhor mais pra frente. Que temos o pó químico seco, o ABC, combate incêndios do tipo da classe A, da classe B e o C, o BC e o D. Nessa tabela resume bem os agentes extintores e as classes de incêndios. Os hidrantes, que são uma forma de prevenção contra fogo também, encontramos muito nas ruas, era para ter mais.
Aqui no Brasil, né, como esse americano, esse daí é do modelo americano, aqui no Brasil a chave para abrir o hidrante fica embaixo, naquela caixa, embaixo do hidrante. E só quem tem aquela chave é o Corpo de Bombeiros daqui. Esse modelo americano, a chave é em cima, mais fácil de abrir. O sistema de prevenção de combate ao fogo são as portas corta-fogo, que eu falei desde o começo, das saídas de emergência, que são mais ou menos desse tipo, existem vários fabricantes, vários modelos. Mangueiras, encanamentos, ferramentas, temos aqueles sprinklers que ficam no teto, que tem um sensor de fumaça, quando percebe a fumaça eles abrem um sistema, um alarme. A mangueira, que tem uma certa pressão, dependendo do tipo de prédio ou edifício, certos andares tem a pressão adequada para isso, tem norma específica. Os planos e rotas de fuga, que é muito importante, numa empresa você precisa definir, em caso de algum sinistro, onde todos os funcionários deverão se encontrar, que geralmente é fora da empresa para não ter algum risco de algum acidente depois que todo mundo sair. E até que lá mesmo possam se colher informações. Temos os EPIs também, que podem ser usados na prevenção e combate ao incêndio, que é o capacete, aquela roupa apropriada, também a máscara de oxigênio. O sistema de sinalização é muito importante, muito mesmo. Para quem quer se aprofundar, recomendo ver as normas do Corpo de Bombeiros da sua região. E alguns procedimentos. Esse aqui é uma listinha de procedimentos em caso de incêndio. É bem trivial. Desligar a chave geral da eletricidade, dar o alarme geral de incêndio, evitar gases tóxicos se houver fumaça, ficando abaixado, se for sair, faça engateando. Lembrando que não é de engateando, trocando em miúdos, andando de 4 patas mesmo no chão, não. Você vai engateando e se não tiver como ver a parede, você vai tateando a parede até encontrar a porta. É melhor você nem que arrudeie o ambiente, mas encontre a parede e vá tateando, caso você não consiga enxergar. E você usa a parte de fora da mão, tateando a parede. Porque se você está usando a parte de dentro, encontra alguma fenda e coloca a mão, o impulso é colocar a mão, pode ser algum cabo energizado e você acabar tomando choque. Aí chamar o Corpo de Bombeiros. Se tiver os equipamentos, se você tiver condição de combater o princípio de incêndio, combata. Se não tiver, saia do ambiente. Esse é outro ponto que eu vou comentar agora. Aí quer impedir a propagação do fogo. Não dê um anti-herói, importantíssimo. Não use elevadores, porque se tiver alguma pane elétrica você pode ficar preso no elevador. Se estiver num prédio, tente sempre descer, porque se subir, para sair fica mais difícil. Se tiver acesso à água, molhe suas roupas ou bote algum cobertor nas suas costas, vai diminuir a temperatura, vai dar uma sobrevida melhor para você conseguir sair de um ambiente que esteja em chamas ou cheio de fumaça. Não se trancar em salas. É difícil, mas procurar ficar calmo, procurar mesmo. Quem tem um pouquinho de sangue frio nessas horas. Use um lenço umedecido no nariz para evitar respirar fumaça, ajuda bastante. E tente se orientar pela sinalização de emergência. Foi como eu falei, você com uma sinalização de emergência apropriada, você consegue ter um aproveitamento melhor dessas rotas de fuga. Alguns vídeos para quem quer se aprofundar, que teve um incêndio numa favela em São Paulo, edifício Joelma, que é bem conhecido. E tá a bibliografia que eu usei para a confecção desse trabalho. Ficou um pouco longo, mas espero que goste. E em breve lançarei mão de outros trabalhos.